ao Conselho Superior é para inglês ver. Não vai funcionar mesmo, até porque todo o arquivamento vai para lá. No 28 só vai o que o juiz indefere, que é o 1%. O outro vai todo, não vai funcionar. Até o Conselho Superior do Ministério Público vai ter 500 estagiários para quando a conselheiro arquivando aquilo tudo. Né? Enfim, essa é uma questão. Então, a pureza do sistema não bate com a realidade. Né? Não bate com a realidade. Então, o sistema acusatório, todo mundo louva, perfeito. Preservar a imparcialidade do juiz, sim, lógico. Não. Agora, não permitir que o juiz, ainda que supletivamente a atividade das partes, possa, de ofício, para espancar a dúvida que tem, produzir prova nenhuma, também eu acho um excesso. Essa é a questão. E o Código permite, expressamente. Né? O projeto já cria complicação. Está no Congresso, cria complicação. Só permite o juiz produzir prova para esclarecer prova já produzida. Então, ele não vai produzir. Só o laudo pericial, que ele tem dúvida, faz uma consulta médico-legal, mas não vai produzir prova. O ônus da prova, e eu sustento que é toda a acusação, é um recurso que tem o juiz para decidir em caso de dúvida inafastável, quando exaurir todas as provas. Ele tem que julgar, não tem prova mais nenhuma. Então, ele tem que julgar. Menos mal absolver um culpado do que assumir igual risco e condenar o inocente, evidente, absolve. Mas se dispuser ele, juiz, supletivamente, poder instrutório, ele manda produzir aquela prova. Não é receber a denúncia, já acrescentar rol testemunha, já dizer que testemunha do juiz, já decretar a prisão, não é isso não. Levou os autos para casa, vai examinar. Todo mundo diz, doutor juiz, na testemunha, eu não vi nada, quem viu foi o Manuel. Doutor juiz, eu vi nada, quem viu foi o Manuel, ele estava lá, eu não estava. Testemunha da defesa, doutor juiz foi o Manuel. Manuel não foi arrolado, porque nem sabia que ele existia no inquérito. Então o promotor não podia rolar nem a defesa. Mas todo mundo diz que o Manuel viu, sabe perfeitamente. Por que o juiz não pode dizer, transforma o julgamento em diligência, vamos ouvir o Manuel? Essa é a questão. Não pode? Então vai absolver por suficiente de prova? Né? Quando, de repente, o Manuel vai dizer, não, ele matou as 3 criancinhas, sei lá, como um caso rumoroso. Né? E o caso concreto que eu coloquei lá, aconteceu isso, problema de autoria, era latrocínio, lesão corporal seguida de morte. A prova era reconhece, não reconhece, estava com medo de reconhecer, enfim, né? Testemunha do roubo com resultado da morte. Prova bem difícil. Né? Uma câmera gravou, saiu no Jornal Nacional. O cara lá matando. O promotor por desídia, não importa. Desídia, corrupto. Não requereu ao juiz a requisição da fita. O juiz está em casa, viu no Jornal Nacional, 20 milhões de pessoas veem, menos eu, 19.999 veem, no Jornal Nacional, às vezes eu vejo também. Para ficar com raiva, né? O juiz viu que foi o Manuel lá matando, coitado do Manuel, eu sou vascaíno, foi barretão de português. Foi o Manuel matando, e ele não, como ele não pode requisitar a fita, no dia seguinte ele absolve por suficiente prova. Como é que ele vai sair na rua? O que o povo vai dizer? Nós todo mundo viu, o senhor também viu que foi ele, mas eu não posso requisitar a prova porque o promotor não requereu que eu requisitasse a fita. Tem sentido isso? Serve a quem isso? Serve a quem isso? Como é que vai? Ah, juiz corrupto, todo mundo vai dizer, porque o povo não entende esses detalhes, né? Todo mundo viu que foi o Manuel, o senhor diz que não tem prova que foi o Manuel, o senhor mesmo viu na televisão, foi gravado. Perceberam? Aí o argumento muito inteligente desses inteligentes amigos meus, vai dizer, mas se o juiz estava na dúvida, ele ia absolver. Se ele vai buscar essa prova, ele vai condenar. E a dúvida era favorável, então está prejudicando o réu. Eu digo, sim, está prejudicando o réu, mas o réu que matou assaltando alguém tem que ser prejudicado mesmo, tem que ser condenado mesmo. Condenar quem merece é muito bom, gente. O argumento é interessante, mas, por outro lado, ele é parcial. Se ele sabe que se não pedir a fita, ele também vai absolver o réu. Então, ele também vai ser parcial para o outro lado. Né? Se ficar o bicho corre, se ficar o bicho come, coisa parecida. Misturei todo o ditado aí. Perceberam o raciocínio? Ah, mas aí, ele está na dúvida. Então, pelo réu, pelo seu trabalho mesmo, ele tinha que absolver. Se ele vai buscar a fita, ele vai condenar. Você vai condenar quem matou lá
Isso é bom. Condenar que o latrocida não é bom? Não? É bom absolver alguém por suspeita de prova que todo mundo viu que foi ele? Né? Essa é que é a questão. Tirar esse poder histórico supletivo ao juiz, me parece, tanto no processo penal como no processo civil, me parece não muito bom. E é um radicalismo do sistema acusatório. É uma questão polêmica também, evidentemente. Mas nesse ponto está expresso. Alguns dizem isso é inconstitucional e tal. A questão, vamos polemizar um pouco, a questão das delações premiadas. Vai me corrigir no tempo aí, avisando meia hora antes. Um pouquinho. Quê? Dá 10 minutos. 15. Delação premiada precisaria de umas 3 horas aí. Não, pode avançar. Eu tenho criticado tanto, não o Sérgio Moro, mas as decisões dele, né? O pessoal tá. Parece até que. Não, eu não vou falar isso não. Bom. O que estão fazendo em relação à delação premiada? Né? Não vou entrar nem na questão da espontaneidade, das prisões, se são necessárias ou não. Até coloquei no outro dia no Facebook, né? Botei mais ou menos assim, se o ex-ministro Manteiga, se a esposa do ex-ministro Manteiga não tivesse aquela grave enfermidade, ele estaria preso até hoje. Sem dúvida, né? Estaria preso até hoje. Solto que está, não ofendeu a ordem pública, não consta que prejudicou a investigação policial, nem tentou ou deu prova de que vai fugir. Consequência, a prisão dele, então, era desnecessária. Mas assim, puramente lógico. Né? Bom, mas não é isso que eu quero discutir. O que está sendo feito, são vários problemas da delação premiada. O acordo de colaboração premiada, conforme diz a lei de pensamento. Primeira questão, homologada essa decisão. O juiz está obrigado, na sua sentença condenatória, porque o colaborador confessa, a condenar com base naquela pena e regime de pena previsto ali no acordo? Ou ele pode... Não, lógico, se a delação premiada furar, aí está expresso. Né? Se ele mentiu, é lógico, desconsidera, e aí pode aplicar a pena, até vai censurar mais e tal. Mas se o acordo de delação premiada for todo, ele delatou, enfim, foi tudo provado que ele falou mesmo, etc, etc. O juiz está vinculado àquele acordo entre promotor e réu, promotor e indiciado, pode dar uma pena diferente, um regime de pena diferente, ou não. Eu entendo que ele está vinculado. O Sérgio Moro, em toda a sentença, diz que ele entende que não está vinculado, mas sempre aplica o que está no acordo. Entretanto, não seria de bom ouvir, a questão de segurança jurídica. Né? Porque se você entender que o juiz está vinculado, porque realmente em relação ao réu, seria, aspas, uma postura antiética. Eu ia dizer outra coisa, antiética não precisa botar aspas. O juiz homologa, ele diz tudo, confessa, e depois o juiz dá uma pena muito maior. Não. É uma questão. Se ele confessou, então tem que dar aquela pena que foi combinada. Não me parece justo. Consequência, nos casos da competência originária dos tribunais, Supremo, a homologação, a meu juízo, tem que ser por todo o colegiado. Por exemplo, o ministro Teori está homologando lá os acordos com o procurador Janot. Amanhã, quando for julgar, será que o Marco Aurélio, que é sempre do contra, né? Sempre vencido, vai ser obrigado àquela pena ali prevista, ali, aquele regime de pena previsto ali? Se ele não é obrigado, a homologação tinha que ser pelo colegiado. Se ele é obrigado, está violando a independência do juiz. O Sérgio Moro homologa aquilo ali, aí vem ele, entra de férias, fica doente, vem outro juiz. Será que o juiz está obrigado a fazer aquilo? Não, isso é um absurdo. Que isso? Essa é uma questão que está em aberto aí. Eu acho que o juiz se homologou, se foi cumprido o acordo de colaboração, ele tem que aplicar aquilo que foi combinado. Isso é uma questão. Outra questão. Pode, como estão fazendo esses acordos, prever no acordo pena, por exemplo, de 20 anos de regime domiciliar? Eu até digo tornozeleira eletrônica, provavelmente
dourada cravejada de brilhante, na mansão do empresário. Pode? A lei fala, como prêmio, regime aberto, redução até 2/3 e perdão judicial. Um prêmio. Lá adiante, no final, se o acordo de colaboração premiada for feito depois da condenação, já na execução, aí poderá, a pena já está aplicada, não pode mais mexer na pena, poderá permitir a permissão, a progressão do regime, independentemente do lapso temporal. Ali tem uma regra especial. Tinha que ter, senão não tem delação premiada na execução. Então eu posso progredir para o regime semiaberto ou aberto antes daquele lapso de 1/6, ou de se for crime hediondo, um prazo maior. Mas na sentença, o prêmio é regime aberto, pena reduzida até 2/3, ou perdão judicial. Quer liberar geral, dá um perdão. Agora, dá 20 anos em regime aberto, prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Aliás, ouvi dizer até que as mulheres dos réus da Lava Jato estão fazendo um abaixo-assinado, não aguentam mais os caras em casa, para dar uma semi-aberta para eles saírem. Então os velhinhos estão tudo em casa enchendo o saco para as mulheres. Tudo com aquela... vê lá, põe lá a minha tornozeleira, esqueci no quarto, bota assim, né? Sentado lá vendo televisão, vendo Faustão. Né? Eu acho que não. Mas a lei permite o regime aberto como prêmio, sim, desde que a pena seja compatível. Ele reduz de 2/3, se for o caso, chegou a menos de 4 anos, é um regime aberto. Mas não pode dar 20 anos em regime aberto, me parece. Por quê? Um negócio jurídico processual, porque essa é a natureza jurídica, entre o promotor ou o procurador e um réu confessado, então, o criminoso, permite dizer, não pode derrogar o Código Penal e a execução penal. Senão acabou o direito penal. Privatizou o direito penal. A pena é o que a gente negociar. Ponto. 30 anos, regime aberto. Bota 200 logo, pô, regime aberto. Aí, cara, bota 200 anos lá. Bota regime, prisão perpétua, regime aberto. Bota pena de morte com tornozeleira eletrônica. E é verdade. E o pior, que ninguém recorre. Porque não tem quem recorra. O procurador que fez a proposta, negociou, não vai recorrer. A defesa, que tem o seu cliente com 20 anos em casa, também não vai recorrer. O juiz, muito menos. Veja que, né, como é que está isso. E se recorrer, vai para o Tribunal da 4ª Região e vai dizer que tem regras excepcionais. Para Lava Jato, não vai mudar também. Mas ninguém recorre. Eu até estou insistindo nos meus textos que a Petrobras, mas agora é com o Temer. Com a Petrobras, recorre como vítima. Há uma possibilidade de tentar esse recurso. E a minha posição é ingrata. Por quê? Critica o MP, que faz um acordo absurdo desse, 20 anos de regime fechado, e não atende os advogados porque o seu cliente está solto. Se ele surgir, o seu cliente vai para a cadeia. Então está todo mundo aceitando isso. Veja que situação inusitada que está. Então amanhã, se eles fizerem acordo de, vamos dizer, estou brincando, pena de morte em prisão domiciliar, coloca e fica a pena de morte. Acabou o direito penal, acabou o processo penal. É um perigo. Por isso que eu tenho me debatido muito contra essa importação de institutos americanos que dão poder discricionário excessivo ao Ministério Público. Eu tenho dito isso. Hoje está saindo um trabalho meu, uma coluna que eu tenho no site Empório do Direito, com o título, vão cair de pau em cima de mim. Os colegas, provavelmente. Ministério Público é Ministério Público. Polícia é polícia. Esse é o título. Estou me manifestando totalmente contra, até mudei de posição, a investigação direta do Ministério Público. Eu já dizia, eu tenho uma palestra no YouTube, eu já dizia isso. Eu tinha uma posição, comecei a aceitar quando o Supremo disse, não, pode investigar, questão direta, né? E agora voltei, porque eu vi o malefício que está indo acontecer para o Ministério Público. Né? Eu estou vendo o Ministério Público, que era uma instituição. Eu sou do Ministério Público, fiquei 31 anos no Ministério Público, minha vida foi dedicada ao Ministério Público. Acho que tem um Ministério Público democrático, tem um papel importante ainda na sociedade. Mas como está, o Ministério Público é uma das instituições nessas pesquisas que mais tinha credibilidade de direito de opinião pública. Ou se você fizer, tudo bem, a direita penal vai dizer que ele é o máximo, um santo. Né? E outra parte também vai dizer que o Ministério Público está igual ao Poder Judiciário, que está, no mínimo, omisso, etc, etc, etc.
E as garantias que a Constituição deu para o Ministério Público, que são importantes, vão ser retiradas. Eu tenho avisado os colegas disso. Por esse excesso, esse exibicionismo de alguns promotores, aqueles que nós estamos sabendo aí, né? Prisão, condução coercitiva totalmente indevida, sem prévia intimação, enfim, não cabe discutir. Está expondo o Ministério Público. E nós estamos percebendo, e a gente sabe isso. Né? Eu tenho uma filha que é promotora do GAECO, que faz a investigação. Eu estava ontem lá, dormi na casa dela hoje para poder vir aqui. Não tenho nenhum... Porque eu gosto do Ministério Público, eu até vou dizer, a minha visão até corporativa. Porque não vai acabar. É cada mão limpa. Acabou com o quarto partido na Itália, acabou com não sei o quê, e veio o Berlusconi, veio, né? E a corrupção continuou. É uma visão messiânica. Que bom que pudesse acabar com a corrupção. Não tem uma prefeitura, talvez no Rio de Janeiro, que não tenha licitação fraudulenta. E as pessoas estão achando, quer dizer, o ganho, sim, condenou corrupto, condenou, eu acho que todo mundo é a favor de condenar, mas se vai desprestigiar o Poder Judiciário e o Ministério Público perante a opinião pública, talvez não tenha valido a pena. Essa é uma questão. Né? Então, o que eu acho é que o Ministério Público não deve mais se expor como está se expondo por assodamento de alguns deslumbrados, messiânicos e tal, que acham que, né, que estão atuando, e isso vai prejudicar o Ministério Público. Né? Então, o que está acontecendo, eu acho, no penal, no processo penal, é que estão, pela primeira vez, de uns 10 anos para cá, importando institutos, ou sendo seduzidos por institutos que são próprios do sistema anglo-americano, não brasileiro. É outra cultura, é outra realidade, totalmente diferente. Eu me neguei aí, eu fui convidado semana retrasada para ir a Brasília, no Ministério da Justiça, debater com os procuradores da República a respeito do poder, do princípio da oportunidade, do poder discricionário. Eles querem isso agora. E eu até, quase que na véspera, eu avisei que não vou. Não vou porque eu vou falar fora Temer, não tenho... Lá não dá para falar. Aí é muita... Não é correto, não é ético falar isso. Né? Mas não fui, quer dizer, não fui. E até porque eu sou pouco... Eu escrevi um trabalho, está na minha coluna do site Empório também, a respeito do princípio da oportunidade. Né? O Ministério Público Federal quer, como era muito próprio ser americano, ter a possibilidade de, tendo elementos para exercer a ação penal, não exercer por critério de oportunidade e conveniência, abrindo mão do princípio da obrigatoriedade. Lógico que não é para homicídio, evidentemente, mas aí eu pergunto, mas para que crimes? Como é que vamos estipular isso? Qual o critério que você vai ter para dizer, não, esse furto aqui eu denuncio, aquele furto eu não denuncio? Eu, como cidadão, fico legitimado a dizer, não, você denunciou esse furto porque o cara aqui é do PSDB, esse aqui é do PT, ou vice-versa. Ou porque a iniciada é bonitinha e você é mulherenga, ele é um homem barbudo. Né? Eu vou ficar... Isso é expor a instituição. Isso é expor a instituição. Nós não podemos ter esse poder discricionário. E se querem até... O que o Sérgio Moro está fazendo? O Sérgio Moro está fazendo o seguinte, numa delação premiada aqui, no outro processo, foi estipulado que o diretor da Petrobras não pode, somando suas penas, ter pena acima de 19 anos. Então, suspenda esse processo aqui. Isso não existe. Não existe suspensão do processo para a pena não ultrapassar um limite pré-estabelecido no negócio jurídico processual, em um outro inquérito, em outro processo. Isso na plea bargain, como é que se pronuncia isso? No Senado de inglês tem um rolo. O quê? Lá está expresso. Eu vi. Eles estão aplicando a plea bargain como se nós tivéssemos a plea bargain. Não tem isso. Não pode suspender o processo para nos esperar a pena combinada. Que negócio é esse? Então agora eu posso praticar a ação de crime. Eu negociei uma pena lá, né? Oh, beleza, não pode ser 19 anos, então vou praticar a ação de 19 anos é regime domiciliar. Como eu falei, estão bagunçando o meu penal, o nosso processo penal, né? Estão bagunçando. Esse poder discricionário, qual é o critério? No Congresso Nacional do MP, no passado, aqui na Barra, eu participei, palestrei também, um colega, que é excelente, tem livros muito bons e tal, é da assessoria do Janot, sustentando, porque a investigação direta do MP não pode ser para tudo, né? Tem 400 mil inquéritos. Vai sucumbir.
Então, seleciona. A seletividade. Eles querem ter a possibilidade de selecionar o que vai investigar. Isso acaba com o Ministério Público. Por que investiga só os crimes de corrupção de empresários, da Petrobras e tudo isso? Mas porque causa um dano social muito grande a corrupção. Sim, não tenha dúvida. Sem a dúvida. Mas o direito penal não trabalha só com o desvalor do resultado, o desvalor da ação também. Eu trabalhei no júri 15 anos e fiz pesquisa, até o Geraldo Prado era aluno do mestrado, ajudou na pesquisa, ele era juiz. De 100 homicídios, em algumas marcas da Baixada, uma pesquisa, não é da pesquisa científica, uma pesquisa rudimentar, de 100 homicídios, 4 ou 5 resultavam em denúncia do MP. Desses 5, 2 resultavam em condenação. Alguns até com desclassificação e tal. Então, de 100 homicídios, 2 eram condenados, vamos dizer assim. Por que o Ministério Público não faz a força-tarefa para combater, para apurar os homicídios? A vida não é mais importante do que a fraude? Porque só as fraudes. Qual é o critério para selecionar o que o Ministério Público vai investigar? E por que não tem uma força-tarefa para investigar a sonegação fiscal? Muito maior do que as fraudes. Não digo nem dos clubes, porque vai acabar com o meu Vasco. Entendeu? Então, veja só, como é que fica isso? A lei vai disciplinar, como é que ele vai ser o legislador? Vai escolher crime? Esse é um problema muito, muito, muito problemático. Que isso está expondo o Ministério Público, de certa forma, o reflexo, o Poder Judiciário. Então, esses institutos, nosso sistema, até porque o sistema americano é diferente. Cada estado tem um código penal, um código de processo penal, tem os promotores, tem autonomia lá, federais, alguns são concursados, alguns estados são designados temporariamente, é uma carreira política. Né? Você, o tem vários trabalhos no processo civil dizendo isso. Né? Ele é designado para ser promotor, credencia um determinado escritório de advocacia por 2 anos. Ele exerce o promotor de promotor. Se ele conseguir muitos resultados, condenação, ele fica prestigiado naquela localidade, se candidato a deputado, vai ser deputado depois. É outra coisa. Né? E o professor Barbosa Moreira falou isso mesmo, e o espanhol, que eu me esqueci agora, também falou isso. Olha, vocês falam do sistema acusatório americano, mas 95%, botou os dados lá no rodapé do livro, 95% dos processos americanos resultam fora do contraditório, com prova inquisitória. Por quê? Ele se declara culpado antes da acusação, com base na prova inquisitorial, e aí negociam a pena, aplicam uma pena pequena. O trial, o julgamento, só dá 10% dos casos. O cara se declara culpado, diminui a pena. E aí o promotor diz, olha, eu consegui, de 100 casos, eu consegui 90 condenações, mais umas 2 que eu consegui no julgamento. Aí ele é deputado. Aqui não tem nada, aqui é diferente. Né? Quem já não já viu o juizado não civil, né, o juizado especial criminal, como é que a coisa funciona? Onde tem a transação penal ou a suspensão condicional do processo. Digo, não existe uma lei que ninguém revogou até ainda. É a lei do menor esforço. Promotor e juiz conversam em arquivar tudo, e não sei o quê, tem muito caso, não sei o quê. Então vem o termo circunstanciado, né? O promotor já bota uma cesta básica, sem ler nem nada, já tira do computador, né? O conciliador já intima sem advogado, o autor do fato já aceita e já vai atrás no gabinete do juiz, já assina a sentença que tirou do computador, o juiz já passa pelo gabinete do promotor, já toma ciência e acabou. No interior acontece muito isso. Minha esposa foi promotora lá em Maricá, substituindo a titular, e ela depois, na semana seguinte, ela perguntou ao cartório, onde é que é o prédio do juizado especial criminal? Ninguém sabia. O juiz não sabia. Né? Nunca tinha ido, acho. Por quê? O conciliador fazia... O promotor recebia o termo substanciado, botava lá o estagiário, lá, a proposta de cesta básica, tirava do computador, botava lá, ele assinava, o conciliador veiculava aquilo, o autor do fato empurrava a goela abaixo aquilo ali, não, aceita aqui, não dá nada, o senhor não pode ter outro benefício igual aos 5 anos, mas não dá nada. Ele aceitava sem advogado, sem nada, tirava a sentença lá do computador, o juiz assinava a sentença de tarde no fórum, passava pelo gabinete do promotor, que caminho, ele já assinava ali, estava resolvido. Muitos lugares acontece assim. Né?
Se você tiver a Play Embarque, vai ficar também assim o negócio. E não tem controle. Quem é que vai recorrer disso? Perceberam? Então, eu acho que nós estamos num barco furado, caminhando nesse sentido. Né? Eu acho que vai haver um desprestígio. Acabou o tempo, né? Ou não? Está acabando, tá? Bom, para abrir. Queria depois que vocês falarem. Vamos abrir para pergunta. Né? Dá para abrir? Dá. Tá, então vamos abrir um tempo para. Não só pergunta, não, para objeção, porque tudo que eu falei aqui dá margem a vocês discordarem, não tem problema nenhum. Né? E tem muitas mais questões aqui, mas vamos ficar, até porque o pessoal fica cansado. Né? E acho que um debate aqui pode ser também bastante útil. Então, eu estou aberto, agradeço a atenção de vocês, mais de uma hora a gente falando aqui, e vocês estão aí, não vi ninguém cochilando, né? Então, de repente, houve algum ganho, pelo menos para mim foi uma boa experiência. Muito obrigado. Então, vamos agradecendo aí a exposição do professor Afrânio. Vamos continuar abrindo aí para perguntas, ou consideração, etc. Não pode ter vias de fato, porque eu estou meio velhinho. Eu vou ficar de pé porque ver Afrânio para dirigir a palavra ao mestre tem que ficar de pé mesmo, com o mesmo respeito que ele tem conosco. Professor Afrânio, professor, né? 15 dias agora, dia 15, a gente homenageou os professores e esse homem que está sentado aí, não sei se ele vai lembrar disso. Ele saiu daqui, aceitou um convite nosso do diretório Leonardo Boff, foi lá em Campo Grande fazer uma palestra para a gente, no diretório, sem cobrar um centavo para a gente, na época. Lembra disso, Afrânio? Lembro, é fácil que eu nunca cobrei para aluno. Então, mas é porque algumas pessoas... Eu me lembro disso perfeitamente. Afrânio, o título do diretório, né? Era o título, a gente fez uma homenagem ao Leonardo Boff, o Leonardo Boff foi, e o primeiro palestrante que a gente trouxe logo em seguida foi a Afrânio. E a Afrânio foi lá, aceitou o convite. Algumas pessoas até hoje me perguntam, pô, a Afrânio não cobrou nada, João. Eu falei, não cobrou nada. O pessoal não acreditava. Cara, o cara foi lá. Nem a despesa que eu tive para tirar o passaporte. E eu acho que eu fui depois da audiência lá, cheguei lá de noite. Né? Foi algo assim que... Depois vocês me levaram até a Avenida Brasil, eu não pegava o caminho errado. Era a nossa preocupação, era essa, você chegar e sair. Eu não lembrava de você, eu me lembro lá. Então, quando eu vi a Afrânio aqui, que é um pensador, né? E aí a nossa homenagem, nosso respeito a tudo que ele escreveu, a tudo que ele faz, que é uma pessoa que pensa o direito, constrói o direito com uma outra perspectiva. E aí eu falei, não vou lá, são poucas palestras que a gente pode vir na Emerge, falei, não vou lá ver, porque tem duas coisas. Uma, fazer uma pergunta para ele, logicamente, que eu não posso perder essa oportunidade diante de tudo que você falou aí. E aí fica uma pergunta, você pode responder ou não, se vai soar como uma provocação ou não, mas é uma pergunta em que acho que o país inteiro, né, fez e está fazendo, e diante desses tempos que a gente está vivendo, falar, vou lá fazer uma pergunta e fazer um convite para ele, mais um convite daquele suicida tipo esse, mas esse é um pouco melhor, Fran, é uma nova perspectiva que eu vim aqui para conversar contigo também, mas depois no final. Estou vendo aqui até o desembargador Joaquim com a nova perspectiva da mediação, da justiça restaurativa, e a gente está nessa linha, é sobre isso que eu queria conversar contigo depois. Professor Afrânio, quando eu cheguei aqui, eu queria ter chegado muito mais cedo, eu vi você comentando, está aposentado, está vendo o que está acontecendo nas nossas TVs, Senado e TV Justiça. E eu não sei mais o que é crime, não, professor. Eu não sei o que é crime. O direito, para mim, já ficou lá atrás há muitos anos. Eu tenho que partir para outras perspectivas, outras construções, psicanálise, psicologia, filosofia, sociologia, porque eu não sei mais o que é crime, professor. Não sei mais. Vendo o Geraldo Prado sustentando na TV Senado, vendo o Ricardo Lloyd sustentando, é crime ou não é crime de responsabilidade aquilo que aconteceu, que tirou uma pessoa do poder?
Eu não sei se o professor pode enfrentar isso, pode falar sobre... Porque a questão Tá bom, professor. A minha questão é que é um prazer revê-lo, um prazer enorme revê-lo. Igualmente. Obrigado pelas palavras. O Supremo vai decidir, tem que examinar essa questão, que tem uma ação agora, 2 a respeito disso. E eu tenho até um trabalho que até saiu na edição recente do livro, também está lá no site do Conjur, o que seria jurídico no crime de responsabilidade. Né? Isso é a infração político-administrativa, né? Mas tem jurídico e político, eu examino, e eu até coloco... Foi aí que eu mudei o meu conceito de justa causa, até no processo penal. Eu escrevi o texto, estava escrevendo, digo, o Supremo não pode substituir o Congresso Nacional na questão do mérito, senão ele vai julgar. Mas se a presidente Dilma tivesse sido acusada, um exemplo absurdo, de não pagar o aluguel, e dissesse que isso é crime de responsabilidade, o Supremo não poderia chegar e dizer? Não, é um exemplo absurdo. Até onde o Supremo pode ir, ou até onde não pode ir? Se dissesse, ela não pagou o aluguel, o Eduardo Cunha recebeu lá o impeachment e ela está sendo acusada de não ter pagado o aluguel. Paga o aluguel? Paga ou pagado? As duas coisas. Eu acho que pode as duas coisas. As duas coisas. Não, a gente vai para o Senado e, como foi, vamos dizer que é afastada, porque ela não pagou o aluguel da casa dela. Mas é político. Sim, mas é jurídico também. Crime de responsabilidade, crime não é uma infração política e administrativa. Mas tem que ter tipicidade, não tenha dúvida. Embora tipos abertos, aquela coisa toda. Esse que é o problema. Né? Tipos abertos, tem um trabalho da Vera Regina, professor de doutorado do Santa Catarina, que é importantíssimo, mostrando que a reserva legal, a garantia do tipo é muito, muito tênue, porque somente crimes econômicos, os tipos são todos abertos, ali cabe, como era a Lei de Segurança Nacional, cabe tudo ali dentro. Então a garantia da reserva legal fica muito mitigada, né? E no crime de responsabilidade também, né? Tem que ter tipicidade. Né? E aí eu trabalhei com essa ideia de justa causa, que não seria questão de prova mínima. Prova mínima seria uma quarta condição da ação, justa causa seria uma outra. Né? Seria uma questão de legitimação do processo. Né? Então, agora, respondendo a tua pergunta, e eu escrevi também a respeito disso, com relação ao Plano Safra, o atraso no reembolso do Banco do Brasil, não há sequer ato, conduta da Presidência da República. Ninguém pode ser responsável. O direito penal é do fato. Então tem que ter uma ação ou uma omissão imputada da qual ela se defenda, mas não tem ato. Né? O Plano Safra é previsto desde 92 numa lei que o Banco do Brasil fazia o adiantamento e o governo tinha que pagar. Atrasou. Atrasar pagamento, quando eu atraso o pagamento da luz elétrica, eu não estou fazendo contrato de crédito com a empresa. Né? Não há nem contrato de crédito, nem a conduta, porque não há nem discutir dolo, não há conduta. Ninguém disse que a única conduta que a Janaína, colega professora da USP, né, colocou é que a presidente Dilma se encontrava a miúde com o presidente do Tesouro, o chefe do Tesouro Nacional, que já nem era o cara, deu o nome errado. Nem disse qual o conteúdo da conversa, não havia nem conduta. Com relação à segunda hipótese, que é esse foi atraso das pedaladas fiscais, né, de que decretos não... Aí tem várias questões a ser discutidas. Eu acho que a mais interessante seria realmente... Né, ali ela assinou os decretos, como o Temer assinou, vários. O Fernando Henrique assinou, inclusive. Então, mas um erro não justifica o outro, não é por aí. Né? Eu acho que realmente a ausência de dolo, que é um tipo subjetivo, é absoluto. Eu tinha 20 pareceres técnicos dizendo que não haveria compromisso à dotação orçamentária, que houve contingenciamento, e assina, o desembargador, você assina, né? Vem você é juiz, vem o escrivão, o alvará de soltura, você olha assim e assina. E ela, vários pareceres dizendo que não havia problema, que todo mundo assinava, ela assinou. E é mínimo aquilo ali, entendeu? Não houve nem reflexo, porque depois foi prorrogado o superávit primário, como agora o Temer conseguiu 170 milhões. Quer dizer, foi realmente um golpe parlamentar, no meu entendimento, uma injustiça absoluta com uma mulher que ninguém disse que era desonesta, não há uma palavra dizendo que era desonesta. Né? Isso foi e tantos desonestos estão aí, né? Inclusive com tornozeleira e prisão domiciliar,
e afastaram. E não tenho nenhuma simpatia por ela, assim, pessoalmente, nem sou petista, nem nada, embora seja de esquerda, né? Mas eu acho, eu falo sempre lá, o pessoal diz, Petralha. Esse Facebook é assim, né? Me chamaram de velho safado, velho comunista. Eu descobri com o meu amigo Pierre que eu posso agora banir e excluir. Né? Então eu fico lá no Facebook. Velho comunista safado, vai dar... Né? Até mandando fazer essas coisas que eu nunca fiz, não. Nem quero fazer, porque pode gostar, depois fica um problema. Entendeu? Aí eu tenho que deletar lá, porque até a coisa ficou radicalizada. Então eu digo, olha, não votaria hoje no PT, não sou petista, também não é nenhum demérito ser, até que eu digo isso, né? Não é essa questão. Todo mundo tem sua ideologia. Eu falei, você que está me xingando aí deve ter ideologia, porque você não deve ser alienado. Você deve ser alienado. Aí eu vou até no Facebook dele, para ver quem é o cara. Aí vejo lá ele dizer, ontem eu vi um lá, Che Guevara devia se queimado em praça pública, né? Falei, pô, mas que cara, rapaz. Aí eu falei, você já era, baniu o cara, excluiu o cara. Mas, enfim, não tenho nenhum interesse. Quando eu tenho criticado muito as decisões do Sérgio Moro, não o Sérgio Moro, eu me correspondia com o Sérgio Moro. Nós conversávamos com... Inclusive, ele escreveu um dos artigos que estão no livro em minha homenagem. Né? É até uma questão constrangedora, né? Porque ele agora não deve querer mais esse artigo lá. Tanto... Numa entrevista que eu dei ao jornal, falei isso. Né? Vamos liberá-lo. Né? Eu também não quero mais ser homenageado, também não. Né? Mas é um constrangimento. Né? O Hamilton Bueno de Carvalho se negou a contribuir com um artigo para esse livro em minha homenagem, que eu nem sabia, foi uma surpresa, porque tinha um tal de juiz lá, que para o Hamilton era um juiz fascista, e ele não queria, se negou a escrever. Enquanto vocês não tirarem, Hamilton é radical, né, meu amigo? Quando vocês não tirarem esse cara aí, eu não escrevo junto com ele. Né? Então, é complicado as pessoas também. Né? Então não sou... Quando eu questiono isso, é sobre aspecto técnico. Né? A prisão está fundamentada. Por exemplo, só para dar um exemplo, a prisão do Palocci, também não tenho simpatia pelo Palocci, não. Acho que até não se justifica essa prisão. Mas dizer, o juiz Sérgio Moro, qual foi o esquema que eu descobri? Se é que eu posso falar assim, esquema. O delegado representa pela prisão preventiva, o Ministério Público Federal endossa a prisão preventiva, ele argumenta com os requisitos da prisão preventiva, que são genéricos, ordem pública, conveniência criminal e tal, e depois diz que é bonzinho e decreta a prisão temporária, que vai ser prorrogada depois, ou decretar a prisão preventiva como decretou. Porque a prisão temporária é artigo 1º da lei específica, quando é imprescindível para a investigação. Só numa daquelas que pode aqueles crimes graves. Autoria ou participação daqueles crimes graves elencados, quando não tiver residência, domicílio certo ou negar a identidade, que não é o caso do inciso 2, ou inciso 1º, quando imprescindível para a investigação. Não tem ordem pública, tem nada ali. Então fica muito mais difícil. Então ele argumenta com a prisão preventiva e dá de bonzinho e decreta a prisão temporária. Mas, ainda que você admita a fungibilidade, ele tem que mostrar que estão presentes os motivos da prisão que, afinal, ele decretou, que é temporária. E aí, como ele não podia prorrogar a prisão temporária, que diz lá, para prorrogar só de caso de extrema necessidade, a expressão é essa. Aí ele decreta a prisão preventiva e volta a trabalhar com os argumentos da ordem pública, garantia de socorro, que é genérico. Percebeu? Foi lá e voltou. Deu uma estratégia aí, até o trabalho que ele escreveu a respeito das mãos limpas e tal, né? Ele pode ser até um inocente útil, ele é uma pessoa de bem, eu acho, até, isso é outra coisa, né? Mas está achando que o Judiciário, o Ministério Público e a Polícia tem que combater, e o Judiciário não combate nada, o juiz tem que julgar, o juiz tem que ficar equidistante, o juiz não, senão acabou, né? É o que eu estava falando para minha filha ontem, acabou, o Ministério Público e a Polícia juntos. Quando o Ministério Público controla a polícia, quando o delegado faz a arbitrariedade, a gente acusa lá e tal. Se a gente está junto, a gente não questiona. A gente fez junto, a gente tolerou alguma coisa que acontece junto. Já investiguei também, em 1980, investiguei um grupo de extermínio famosíssimo aí, na época, e a gente via, às vezes, o delegado fazer algumas coisas lá que a gente acaba deixa um pouquinho, porque daqui a pouco está junto. Né? Então, se o Ministério Público e a Polícia estão juntos, e se o Judiciário está junto com a Força-Tarefa, e se o Tribunal está junto também, acabou. Acabou. Quem é que vai ser o guardião do teu direito à liberdade? Né? Esse é o problema que nós estamos vivendo. Eu botei lá no Facebook, hoje se fizer uma pesquisa
perante a opinião pública, 90% ou mais vão dizer, você perguntar, o Lula vai ser condenado pelo Sérgio Moro, não sei se merece ser condenado, não, isso é outra coisa, não conheço a prova. O Lula vai ser condenado, todo mundo vai dizer, 90% vai dizer, pelo menos, eu acho que ele vai ser condenado. Mesmo que ele não quer que ele seja condenado, eu acho que ele vai ser condenado, eu acho que vai ser condenado pelo Sérgio Moro. Alguma coisa está errada. Como é que 90% da população vai dizer que acha, sem conhecer a prova, inclusive, sem conhecer direito, que o Sérgio Moro vai condenar? É porque todo mundo está achando que ele não é imparcial. Houve uma exceção de suspeição. Ele pode dizer, não, eu sou imparcial, ele pode pensar que é. Mas se todo mundo está achando que não, por que ele não se afasta? Pronto, menos processo, aquele processo complicado, vai expor, tem outro juiz, você vai, na dúvida. Né? Agora o mulher disse, não basta ser honesto, precisa aparecer também. Estão achando que eu não sou honesto, eu não tenho interesse nenhum, então tem um outro juiz. Até pela lei do menor esforço, me afasta. Mas por que ele não se afasta? Né? Percebeu? Não que ele tenha não é corrupção, não é nada disso, é uma formação autoritária, uma coisa assim, ele quer condenar, ele acha que está fazendo um serviço de limpeza da política brasileira e tal. É uma ingenuidade que está sacrificando o MP, está sacrificando o Poder Judiciário, e a corrupção vai continuar aí amanhã do mesmo jeito, nas prefeituras, no Detran, não sei aonde, não tem jeito, né? Tem a questão política também. Né? Tá botando muito coxinha de um lado do outro e está criando uma confusão. Tá bom, o Límpara extinguiram 4 partidos na Itália. E um 5º mudou de nome. Eu nem vejo muita questão de estar, porque eu acho que o judiciário está aparecendo para se eu falar mal do Sérgio Moro em Copacabana para alguém, eu não apanho. Apanha. Entendeu? Então, olha, as pessoas estão com a visão certa da coisa. Veja bem, É isso que ele está falando. só em Pernambuco, eu, Pierre e o pai dele, todos 3 barbudos, esperando um juiz até bastante federal conservador, De Santis, né, que para estar conosco lá em Caruaru. Fui hostilizado. Eu estou lá esperando na saída do aeroporto, eu, o Pierre, que é meu coautor do livro lá, que faz o Facebook para mim, aquela coisa toda. Daqui a pouco começa a chegar a garotada. Falei, Pierre, tem uma banda chegando nesse avião junto aí. Uma banda de metal aí, eu até gosto de heavy metal. Aí o Pierre olhou assim, não, olha só, olha a camisa da menina ali. Olhei assim atrás, direita de Pernambuco. Na frente, não, verdade. Na frente, como é que é o Bolsomito?